Olá, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos aqui no 24º dia, aonde Deus tem ministrado aos nossos corações, Deus tem ministrado ao nosso lar, né, à nossa família. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a cada um de nós aqui nessa noite com uma palavra poderosa, algo que Deus tem ministrado no meu coração desde hoje de manhã. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Peço para você compartilhe a nossa live, compartilhe aí esse momento com Deus, porque hoje Deus tem uma palavra poderosa para nós. Hoje eu tenho uma bênção para dar para você. E nós estaremos firmes no poder de Deus. Hoje, o tema da nossa mensagem, antes da gente preparar para orar, eu quero que você que está anotando aí já anota. Se tiver alguém do seu lado, se tiver alguém com você, você vai falar para ela o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem hoje é Deus, você e a sua casa. Amém? Você pode repetir isso aí? Deus, eu e a minha casa. É o tema da nossa mensagem hoje. Uma mensagem que vai trazer vida para você. Uma mensagem que vai trazer um avivamento para você. Que vai mostrar para você a importância de Deus, a sua importância e aquilo que a sua casa representa em nome de Jesus. Você que está entrando, não saia da nossa live, fica aí. Fica aí porque Deus hoje tem uma palavra muito forte para nós. Deus hoje tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. Deus hoje tem algo para falar ao nosso coração, e aquele que vencer, ele diz, aquele que permanecer, eu darei a coroa da vida. E hoje Deus quer me abençoar, quer abençoar você. Então, você que está entrando, seja bem-vindo, compartilha a nossa live aí, manda para a família, manda para o familiar. Ontem tivemos muitas pessoas aqui acessando, muitas pessoas diferentes, mandando mensagem, e a gente pôde estar orando por todos, como estamos orando pela vida de todos, pedindo a bênção de Deus pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, peço para você, compartilha, que a bênção de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, esteja com a tua casa, com a tua família, e vai ser coisas grandes que o Senhor estará fazendo em nome de Jesus. Aqui está o jaleco, aqui está o nome de todas as pessoas, né? Aqueles que enviaram desde o primeiro dia, né? Já não tem mais quase espaço para a gente poder colocar os nomes aqui, ó, né? O pessoal que colocou ontem os nomes, mandaram ontem, eu fui achando, eu vou virar do avesso já para
para colocar os nomes, e Deus vai ser, né, o nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, seja bem-vindo. O Espírito de Deus te abençoe, que a presença do Senhor abençoe sua vida, que coisas vindas dos céus, do alto, esteja sobre ti, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração agora e já entrar com essa palavra. Pastor, qual o tema da palavra? Deus, eu e a minha casa. Amém? Deus, você e a sua casa. Esse é o nosso tema de hoje. Pai, eu oro nesse momento e peço que as tuas mãos estejam sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, esteja à frente desse momento. Que o Senhor possa conduzir o coração de cada um de nós. Que essa palavra, meu Deus, possa trazer a nós o entendimento. Trazer a nós, ó Deus, a força, o ânimo. Meu Deus, aquilo que precisamos para continuar, para permanecer. Que nós possamos entender, ó Pai, o porquê nós, para que nós e como o Senhor chegou até nós. Hoje, eu sei que o Senhor vai falar o coração dessa pessoa. Eu sei que hoje o Senhor vai falar o meu coração. Eu sei que hoje o Senhor irá ministrar sobre as nossas vidas, ó Deus, um pouquinho daquilo que o Senhor, ó Deus, tem preparado e planejado. Nos prepara. Que essa palavra nos traga o avivamento. Que essa palavra nos traga o renovo. Que essa palavra nos traga a vida que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já está aqui. Eu sei que o Senhor já está na casa dessa pessoa. Aonde a minha voz chega, aonde a minha voz alcança, eu sei que o Senhor está presente. Aonde essa live chega, eu sei que vidas, meu Deus, serão transformadas. E que essa noite ficará marcada nos nossos corações. Essa noite vai ficar marcada no coração dessa pessoa. Hoje o nosso espírito vai entrar em lágrimas. Hoje, meu Deus, o nosso espírito será renovado, será fortalecido, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus, é Senhor, e que o Senhor vai ministrar sobre nós a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, você que está entrando agora, você que está chegando, em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Não sai da live não, fica aí. Estava um número um pouquinho maior, algumas pessoas talvez, mas fica aí, porque hoje eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Deus vai ministrar muito ao seu coração. Deus vai falar com você coisas que talvez você não espera, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está contigo. Eu quero que você esteja aqui nessa live junto conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Está aqui comigo a Bia. Bia, Deus vai falar com você. Deus vai falar contigo. Marina, Deus vai falar com você. Marcelo, Deus vai falar contigo, meu amigo. Dona Vânia, minha mãe, Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Dona Dulce, Deus vai falar muito contigo. Rosiane, Deus vai falar contigo. Anne, seu José, Roseli, Dona Roseli, Deus vai falar com a senhora também, com a Anne, com o seu José. A Ivani, Deus vai falar contigo, Deus vai falar contigo, meu pai. Virgínia Carnevale, né? Não sei se é assim a pronúncia, Deus vai falar contigo, meu irmão. Raquel, Deus vai falar contigo. Washington, meu irmão. Andréa, minha irmã. Família toda, Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Dona Cleonice, Deus vai falar contigo. A Dona Elizabeth, Dona Zelita, Dona Vivalda, Deus vai falar com a senhora. Rose Silva, Deus vai falar. Rosilda Leal, Deus vai falar com a Tamires. Deus vai falar com a Daniela. Deus vai falar com a vida de todos vocês que estão entrando. A Dona Berenice, Deus vai falar com a senhora. O Aleph, Deus vai falar contigo, meu irmão. Deus vai falar com a Dona Rosimeire Luz. Deus vai falar com a Dona Rosimeire Santana. Deus vai falar com vocês, meus irmãos. Rosa Maria, Deus vai falar com a senhora. Seu José está aqui ligadinho com a gente, em nome de Jesus. Deus vai falar conosco de uma forma poderosa. Eu quando eu estava na minha casa, né, Deus começou a colocar no meu coração uma passagem que eu gosto muito.
E eu estava em oração, falando com Deus, pedindo para Deus, né, no meu momento. Cada um tem a sua maneira de ter um momento com Deus, de falar com Deus. Cada um tem a sua forma de sentir a presença de Deus. E Deus trabalha de formas diferentes com cada pessoa. Para você ver que Deus ele é tão maravilhoso que Ele não trata a gente igual. Cada um ele tem um tratamento diferente. Deus ele tem um cuidado de atender cada um de nós. Deus não trabalha, meu irmão, somente com grupos, mas Deus trabalha no individual. Deus ele falou que falaria a todo o povo, mas o Senhor também disse que quando você quisesse ter um particular e falar com Ele, bastava você entrar no seu quarto, fechar a tua porta e no seu secreto buscar a Ele, que Ele falaria contigo, no secreto você encontraria. Ou seja, existem muitos momentos que Deus ele fala conosco quando estamos em público. Mas também existem momentos que Deus não fala conosco em público. Deus fala conosco no nosso íntimo, na nossa intimidade. E Deus não tem hora para falar. Deus ele fala conosco no trabalho, Deus fala conosco em casa, Deus fala conosco na igreja, Deus fala enquanto você dorme, Deus te dá um sonho. Deus ele alcança você da maneira que você menos imagina. Deus ele fala. E esse propósito nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos no 24º dia de 90 dias de poder que nós estaremos fazendo. Eu falei que os 30 primeiros dias eu estaria fazendo um clamor pela família. E nós já estamos encaminhando para a última semana. Não que vai terminar a oração, mas durante 30 dias nós estamos nesse propósito. E durante esses 30 dias, Deus me deu uma palavra lá no primeiro dia, no primeiro domingo. E essa palavra, ela mexeu muito comigo. E eu acredito que ela vai mexer com você também. Porque, como eu disse, o tema da nossa mensagem é Deus, eu e a minha casa. Ou seja, Deus, você e a sua casa. Esse é o tema da nossa mensagem. Se você puder guardar isso no coração, Deus, você e a sua casa. Esse é o nosso tema de hoje. E muitas vezes, né, por que Deus, eu e a minha casa, pastor? Porque nós não entendemos a maneira que Deus trabalha. Nós não conseguimos compreender a forma com que Deus ele se manifesta. E muitas pessoas às vezes perguntam, pastor, por que eu? Por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Por que Deus poderia ter pegado outra pessoa, uma pessoa talvez mais capacitada, uma pessoa talvez mais estudada, uma pessoa talvez mais dedicada do que eu? Mas por que Deus não escolheu ela? Porque Deus conseguiu enxergar em mim e conseguiu enxergar em você algo que o homem não consegue ver. Algo que o homem não consegue enxergar. E nós que estamos aqui, eu vou me arriscar em dizer que 95% das pessoas que estão participando dessas lives, que estão buscando, né, na maioria dessas vezes, a maioria de nós, irmãos, nós muitas vezes buscamos a Deus. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui estão enfrentando grandes batalhas, grandes lutas dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, talvez no seu casamento, com os seus pais, com os irmãos, com aquelas pessoas que amamos. E a Bíblia diz que a família, né? A Bíblia mostra para nós que a família é o maior patrimônio que Deus fez para nós. Eu posso falar para você que dinheiro é importante, mas não é fundamental. As três bases que nós temos, né, na nossa vida, existem coisas importantes, mas eu seleciono três bases da minha vida. A primeira, e fundamental e principal, é Deus. A segunda base é a família.
E a terceira base, pastor, é a igreja. Por quê? Porque Deus, Ele é Senhor, está sobre todas as coisas. Ele é a pedra fundamental de tudo. Ele é aquilo que diz tudo, é Deus, em primeiro lugar. Como a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E a segunda coisa mais importante, pastor, é a igreja? Não. A primeira coisa mais importante para nós é Deus. A segunda coisa mais importante para nós, e tem que ser assim, é a nossa família. E depois a igreja. Por que, pastora, a família vem primeiro que a igreja? Porque a maior coisa que Deus criou, e o que Deus criou primeiro, foi a família. Deus deu a esposa ao Adão e os filhos, e a primeira igreja só surgiu lá no deserto, quando era ainda uma tenda em que Deus fez lá para o povo de Israel. Então é nessa ordem. Mas muitas vezes Deus, Ele nos coloca para buscar pelas nossas casas. E eu tenho um texto aqui que o nosso propósito, e essas lives que eu estou fazendo aqui, para quem não sabia, ele começou através desse texto, começou através dessa passagem, que mostra, através desse texto, talvez aquilo que eu e você estamos passando. Mostra através desse texto aquilo que eu e você fazemos constantemente, diariamente, que é lá no livro de Jó, o capítulo 1, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 também. E eu vou ler aqui os versículos, mas o principal versículo, né, é o versículo 4 e o versículo 5. Amém? Então, a base da nossa mensagem é o versículo 4 e o versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Né? Eu vou tentar resumir aqui o versículo 1, 2 e 3. A Bíblia diz que Jó era um homem que ele era sincero, ele era reto e ele era temente a Deus. E a Bíblia diz também que nasceu do Jó, né, filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, ele tinha 7 homens e 7 mulheres, era a sua casa, os seus filhos. E a Bíblia diz, né, que o Jó, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos bens, ele tinha uma vida abençoada, ele tinha posses. Ele era a Bíblia diz no versículo 3 que ele era o maior de todo o Oriente. Então a saúde financeira que ele tinha, de bens materiais que ele tinha, dava uma condição boa para ele e para a casa dele, para a família dele. Mas existia uma coisa que a vida financeira dele não dava para ele. E o tema da nossa mensagem, Deus, eu e a minha família, começa no versículo 4 de Jó. Capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó. Jó 1:4. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração? E assim fazia Jó continuamente. Pastor, por que o tema é Deus, eu e a minha família? Porque muitas vezes nós estamos como Jó. Preste atenção. A Bíblia diz que os filhos dele, eles faziam festas, banquetes, se embriagavam,
faziam ali as suas bagunças e convidavam, né, os irmãos convidavam as suas irmãs, e os filhos do Jó se reuniam para fazer aquelas festas, aqueles banquetes, para fazerem, né, aquela bagunça que eles faziam. E a Bíblia diz que o que o Jó fazia? O Jó, ele no tempo decorrido, ou seja, de tempos em tempos, ele fazia o quê? Ele ia santificar a casa dele. Ele ia santificar a família dele. Ele pegava, se levantava de madrugada, ou seja, ele tinha um propósito. E qual era o propósito dele? Não tirar a família dele da mão de Deus. Era estar sempre apresentando a família dele na mão de Deus, colocando diante do Senhor. A Bíblia diz que ele acordava de madrugada. Ele pegava o sacrifício, as ofertas que ele tinha, segundo o número de todos eles, ou seja, ele não fazia uma oferta para todo mundo, ele fazia um sacrifício para cada um dos filhos dele. E a Bíblia está dizendo aqui que ele ia e fazia uma oração. E no pedido dele ele dizia: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Ou seja, ele oferecia o sacrifício, ele clamava a Deus e dizia: Senhor, esse sacrifício é para o Senhor perdoar os meus filhos, porque eles devem ter pecado. No coração dele eles blasfemaram contra o Senhor, mas eu estou aqui para lutar por eles. Eu estou aqui para mudar, né? Para que o Senhor possa mudar a vida deles. Você percebe que a Bíblia deixa bem claro que o propósito ali das festas era entre os irmãos. E o que o Jó fazia? O Jó ia pedir perdão para Deus pelas falhas dos filhos, pelos erros cometidos pelos filhos, pelas coisas em que os filhos dele faziam. E não é diferente de hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Quantas mães hoje estão buscando pelos filhos? Quantos pais hoje estão buscando pelos filhos? Quantas pessoas estão buscando por aqueles que amam? E talvez, se nós olharmos, irmãos, né, para essas pessoas, você não está vendo uma mudança. Pastor, parece que meu filho não está nem aí para Deus. Parece que a minha família não está nem aí para Deus. Meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, parece que eles não estão nem aí para Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que o tema da nossa mensagem é Deus, eu e a minha casa? Preste atenção. Primeiro Deus, segundo eu e depois a minha casa, porque está na ordem certa. A sua família pode não estar nem aí, mas o primeiro a se interessar pela sua família foi Deus. E o que Deus fez? Ele colocou o interesse no coração do segundo, que é você. E depois que você permanecer buscando, a obra de Deus alcança a tua casa. Graças a Deus, a obra de Deus, o plano, o propósito, a promessa de Deus alcança a tua casa. Talvez eu e você não conseguimos compreender muitas coisas. Por que Deus nos chamou? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus fez? Por que eu? Porque aonde que Deus encontrou um espaço foi em você. O plano de Deus na sua casa passa pela sua comunhão com Deus, passa pela sua não desistência de Deus, passa por você permanecer. Então por isso que eu e você, meu irmão, nós não podemos nos enfraquecer, nós não podemos nos limitar, nós não podemos desanimar. Existe um plano de Deus na nossa família, que esse plano será colocado em prática através da minha dedicação para com o Senhor, minha dedicação para com Deus. Você sabe por que o Espírito Santo vive incomodando você?
Por quê? Porque o plano de Deus não pode morrer porque eu desisti. O plano do Senhor não pode parar. Ele tem que continuar. Ele precisa, meu irmão, dar continuidade. O apóstolo Paulo, ele disse para aquele carcereiro: crê no Senhor, ou seja, primeiro você crê, e será salvo tu e depois a tua casa. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Você não pode deixar a sua fé morrer. Você não pode deixar, meu irmão, o seu coração desfalecer. Talvez você vai fazer como Jó, acordar muitas madrugadas. Você vai fazer muito sacrifício pela sua família, muito sacrifício pelos seus filhos, muito sacrifício pelo seu casamento. Quantas pessoas dentro do casamento parece que ela está lutando sozinha. Parece que o cônjuge, mas é você. Deus tem um plano para isso. Deus tem um plano. E esse plano passa por você. Você é o canal de bênção para a sua casa. Você é o canal de bênção para o seu lar. Então talvez você tenha olhado para o seu filho, você tenha olhado para as pessoas que você ama, e o fato delas estarem distantes, o fato delas estarem longe, o fato delas não se comprometerem com Cristo, o fato delas andarem errado, de serem, talvez, me perdoa o que eu vou falar aqui, porque não é todos, mas às vezes dentro da nossa família existe lá o enfermo, existe lá aquele que está perdido nas drogas, na bebida, aquele que está perdido no erro, aquele que está muitas vezes vivendo de maneira errada, vivendo, meu irmão, num pecado, numa falha. Meu irmão, dentro da nossa casa tem tantas coisas que a gente olha e fala: meu Deus do céu, por que meu filho é assim? Por que ele não muda? Por que a minha família é assim? Por que ela não muda? Por que meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, por que eles não mudam? E a gente começa a olhar para isso, e aquilo vai causando o que no nosso coração? Um desânimo. Vai causando o que? Um incômodo, e vai entrando uma fraqueza. Por quê? Porque nós estamos olhando para o lado errado. Nós estamos olhando para aquilo que nos entristece, mas nós não podemos olhar para o que nos entristece. Nós temos que olhar para aquilo que Deus falou, para aquilo que o Senhor tem planejado. O Jó, ele olhava para os filhos, ele sabia que os filhos estavam errados, ele sabia que os filhos tinham pecado contra Deus, mas o que ele fazia? Ele se colocava no meio. Ele talvez ia lá e falava para os filhos dele: não faz isso que desagrada ao Senhor. Mas o que ele fazia também? Ele ia lá com Deus e falava: Deus, perdoa meus filhos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Se eles pecaram, eu estou aqui me sacrificando por eles. Eu estou aqui clamando por eles. Eu estou aqui invocando, pela vida deles. Pela vida do Senhor. Eu quero que o Senhor perdoe os meus filhos, porque eles estão errados. Mas eu não vou desistir deles. Eu não vou desanimar deles. Se eu tenho que acordar toda madrugada, eu vou acordar. Se eu tenho que fazer um sacrifício, se eu tenho que me esforçar, o que eu tenho que fazer, Deus, eu vou fazer, mas perdoa eles. Não tira a mão deles. Não tira as mãos da vida deles. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos colocar em nosso coração. Amém, irmãos? Essa é a intenção de Deus sobre nós. Mas para pensar, entre Deus e a sua casa existe um elo. Entre Deus e a sua casa existe uma ligação. Entre Deus e a sua família existe um canal. Esse canal é você. Essa ligação com os céus é você que faz. Na linguagem que nós usamos, somos nós o meio-campo. Somos nós que distribuímos. Então, nós não podemos desanimar porque mas eles não estão me ouvindo, pastor. Meu filho não me ouve. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, mãe.
Você que está orando, está buscando. E muitas vezes você fala assim: pastor, eu falo, meu filho não me ouve. Eu falo, meu marido não me ouve. Eu falo, minha esposa não me ouve. Meus irmãos não me ouvem, meus pais não me ouvem. Deixa eu falar uma coisa: não é momento deles ouvirem você. É momento de Deus ouvir você. Então para de falar com eles e faça como Jó. Comece a falar com Deus. Porque o tempo de falar com eles vai chegar. Mas é Deus quem vai conduzir, é Deus quem vai dirigir, é Deus quem vai dar a direção. Talvez você tenha que parar de falar com o terceiro elo, tem que começar a falar com o primeiro, tem que começar a falar com Deus. Pastor, mas ninguém na minha casa me ouve. Não é momento de falar com eles, é momento de acordar de madrugada, é momento de abrir o coração para Deus. É momento de estar ligado ao primeiro elo. É momento, meu irmão, de você pedir perdão pela sua família. Seu filho não tem acesso a Deus. Sua casa não tem acesso a Deus hoje. Mas você tem. E você é quem vai interceder por eles. Você é quem vai clamar por eles. É você que vai buscar uma mudança. E essa mudança passa pela sua vida. Você recebe de Deus e entrega para sua casa. Você recebe do Senhor e entrega para sua família. Talvez você não entende. Você está desanimando, você está entristecido. Sabe por quê? Porque você está olhando para o lado errado. Essa nossa live tem esse tema. E eu não sei por que Deus quis colocar esse tema. E agora eu estou entendendo. O que Deus quer falar comigo, eu espero que Deus esteja falando com você também. Eu espero que o Espírito Santo esteja avivando você. Talvez você está querendo lavar as mãos. E Deus está falando, não lava as mãos. Se ninguém está te ouvindo lá, continua falando que tem um Deus que está te ouvindo. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, Ele está te ouvindo. Ele olha para o seu filho e fala, esse menino... Mas aí daqui a pouco você vem e fala, Senhor, perdoa ele. E aí Deus fala, mas olha a mãe dele aqui. Eu vou guardar ele porque eu amo ela. Eu vou guardar aquela menina porque eu amo a mãe dela. Eu vou guardar aquele rapaz porque eu amo a esposa dele. Eu vou guardar aquele pai porque eu amo os filhos dele. Ele está errado, mas os filhos estão lutando por uma mudança. E eu consegui chegar neles. E é questão de tempo, eu vou chegar naquele que está errado também. Eu vou chegar naquele que está doente. Eu vou chegar naquele que está distante. Eu vou chegar naquele que está longe. É questão de tempo. Mas você, meu irmão, tem que funcionar. Você tem que funcionar na mão de Deus. Você tem que funcionar na presença do Pai. Amém? Você entendeu agora por que Deus chamou você? Você entendeu agora por que Deus tem ministrado todos esses dias ao nosso coração que a gente não pode parar? Deus alcançou você. O próximo passo é a sua casa. Mas você precisa estar de pé. O apóstolo Paulo, quando ele vê aquele carcereiro tentando se matar, ele não fala para o carcereiro, Deus vai salvar a sua casa. Não, ele falou, crê no Senhor, será salvo tu. Primeiro é você. A primeira obra que Deus vai fazer, o carcereiro, é em você. E depois que Ele fizer a obra em você, através de você, Ele vai alcançar a sua casa. Meu irmão, fica firme. Como eu disse, você vai ter todos os motivos para dizer que ninguém da sua casa te ouve. Mas se lá estão com os ouvidos tampados, existe um Deus que está com os ouvidos abertos para ouvir você. Se aqui você não tem uma resposta, tenha certeza que aqui em Deus você vai encontrar. Se aqui, meu irmão, está te entristecendo, olha para Deus que Deus vai alegrar. Ele vai te fortalecer. Ele diz, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.
Mas fica firme. Fica firme. Pastor, mas quando eles vão vir? Não importa. O importante é você não desanimar. Por quê? Porque o dono do tempo é o nosso Deus. No tempo oportuno, o Senhor estará se manifestando em favor da sua casa. Vai chegar um momento que Deus vai tocar na sua vida. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar em você. E aí você vai perceber que seu filho foi tocado. Que a sua família foi tocada. Porque Ele é Deus. Eu conto um testemunho na igreja que quando eu me converti, eu lembro que alguns dias antes, lá na minha cidade, lá no interior, eu saí para uma festa, para uma bagunça lá com os meninos, e nós fomos para uma festa, um negócio da cidade que estava tendo. E nós subimos num lugar que hoje é muito bonito, hoje é um bairro lá, mas na minha época que eu morava lá na cidade era um pomar de limão, e bem escuro, muito escuro. E nós saímos de uma festa, já estávamos bêbados, saíamos eu e alguns amigos de escola que andávamos juntos, nós estávamos bêbados. Minha mãe tinha um carrinho de cachorro-quente, e naquele dia ela estava trabalhando, e eu fui para uma festa com os amigos, que são amigos até hoje, né? Eu lembro, né, o Vanderlei, Totonho, João, Valdinei e mais alguns. Nós estávamos em 9, mais ou menos. E nesse dia nós resolvemos ir por aquele caminho. Passamos pelo rio, né, uma pontezinha que tinha, uma cerca, entramos. Só que antes de ir para a festa, para essas baladas, a gente tinha que subir na casa de um amigo, do Vanderlei, um moreno alto, um negão, que a gente chamava ele de moreno, ele ficava bravo. E ele é um amigo que eu tenho e eu converso com ele, né? E o pai dele, hoje o pai dele falecido, seu Valdivino, nós íamos na casa dele para pedir para ele lá. E toda vez que a gente ia pedir ia chamar ele, o seu Divino pegava a gente na porta da casa e dava um sermão, porque ele era crente, daqueles crentes que aonde ele ia, ele pregava, ele encontrava gente, falava de Deus, a gente não queria nem saber. Nós não queríamos nem saber. Mas ele dava um sermão, falava que a gente estava levando o filho dele para o mau caminho e tal, mas, né? E a gente gostava muito dele, respeitava ele. E depois de meia hora de sermão, o Vanderlei conseguia sair ali e a gente ia embora. E naquele dia, quando nós chegamos na casa, ele deu um sermão, falou de Jesus para nós não estava nem aí, fomos embora. E ele falou assim para nós, assim, ó, eu vou para a vigília hoje. E na igreja dele, lá na Assembleia de Deus, próximo ali da casa onde minha mãe mora, na esquina, estava tendo uma vigília, e nós fomos para essa balada, nós fomos para essa festa. E nós saímos muito bêbado num sábado à noite, e chegando em casa, né, fomos por esse caminho que era mais perto, escuro, nós temos coragem, fomos. E quando nós chegamos num morro, subindo ali, antes de chegar nesse pomar de limão, o Vanderlei começou a chorar. E o Vanderlei começou a chorar, sentou numa grama, chorando, e todo mundo bêbado, e um perguntou para que foi, e ele chorando, ele disse assim, ó, cara, que mancada, eu tô aqui bêbado, tô aqui ruim, tô mal, e meu pai tá lá na vigília orando por mim, olha como eu tô, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a casa de Deus, eu preciso buscar Deus. E ele falou, preciso ir lá para a Assembleia de Deus. E aí ele começou a falar isso, o irmão dele estava com ele, começou a falar também que tinha que ir. E um outro rapaz também falou assim, eu também preciso ir para a igreja. E daqui a pouco todo mundo começou a falar que precisava ir para a igreja. E nós bêbados. E iam falando para a igreja. Até que um deles falou para mim, você, Wellington. Eu falei, não gosto de igreja não.
Minha mãe tá aí, minha mãe tá assistindo a live. Eu tenho uma recordação que um dia minha mãe me obrigou a ir no ministério com meus amigos, não sei se ela vai lembrar, e eu sentei, o pessoal não deixou eu sentar do lado. Eu sentei de um lado, eles tiraram, falou que era do outro, porque o lado lá era das mulheres, tinha que sentar do lado de cá. Aí sentou uns dois caras do meu lado, ficava gritando, rapaz, eu com a raiva daqueles caras gritando. Então eu não queria. E eles falando de igreja, eu falei, não quero saber de igreja, não quero saber de nada disso, para com isso. E os caras, não, se eu fosse, teve um que falou, eu vou para a Assembleia de Deus, o outro falou, eu vou para a Igreja do Evangelho Quadrangular, o outro falou, eu vou para a Igreja Católica, que minha mãe é católica e tal, e só faltava eu. E eu falava, não vou para nenhuma. E aí o Vanderlei falou assim pra mim, assim, falou, caralho, é mão de ser chato, rapaz, pelo menos fala. E os caras chorando. Eu falei, cara, vocês estão tudo bêbado. Para de conversa, cara. Amanhã a gente vai pro campo, nós vamos jogar bola, vai acabar o jogo, nós vamos tomar cerveja, nós vamos beber de novo, nós vamos acabar, vamos ir pro bar do seu Cício, nós vamos pra bagunça, vai pra Gandaia à noite, nós vamos pra avenida. E aí eles insistindo, eu disse assim, eu não vou pra igreja nenhuma. Mas se um dia eu tiver que ir, se um dia acontecer de eu ir para a igreja, eu vou para a Igreja da Graça, que lá é a igreja que minha avó orava por mim antes dela falecer. Lá é a igreja que eu tenho certeza que minha avó falava ao meu respeito para Jesus. Resumindo, não deu 30 dias, irmãos. Eu estava na igreja. Eu estava na casa de Deus. O improvável aconteceu. O diabo planejou, como diz o José. O diabo intentou o mal. Mas Deus transforma a maldição em bênção. Estava distante. Mas Deus precisava de uma brecha. Deus precisava de uma oportunidade. E aquela minha palavra, se um dia eu for, Deus falou, é agora. Talvez você não sabe como Deus vai fazer, mas Ele faz. Talvez você não sabe como Deus vai agir, mas Deus age. Deus, Ele cria situações. E tudo por quê? Por causa de uma vigília. E deixa eu contar o mais bonito para você de todos. Né? Minha mãe está aí, minha mãe sabe disso. O Vanderlei hoje ele é cristão. Está lá na Assembleia de Deus, na igreja onde o pai dele cuidava de tudo. É um amigo que eu tenho. Os irmãos dele, eu tenho contato com eles, com o Gilmar e com os outros, estão na igreja também. Na Assembleia de Deus, onde o pai dele passou a vida inteira clamando a Deus pela vida deles. Eles estão lá. O João que estava conosco naquele dia, hoje ele é pastor da nossa igreja. Assim como eu, nós nunca imaginávamos isso. O João, eu fui líder de jovens, o João estava ali me ajudando com a juventude. E hoje nós dois somos pastores. Nós estávamos juntos naquela noite e nós dizemos, né, nós falamos, eu quero ir para tal igreja, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para tal lugar. Nós não sabemos como Deus trabalha, mas Deus trabalha. Não no nosso tempo, mas no tempo dele, na oportunidade. Deus vai criar a situação, mas precisa alguém estar no meio do caminho intercedendo. Talvez seu filho está perdido, mas você não está. Então ore você. Talvez a única ligação que a sua casa tem com Deus é você. E por isso você não pode desistir. Por isso você não pode parar de clamar a Deus, de buscar Deus. Por isso você não pode deixar, meu irmão, que o diabo coloque o desânimo no seu coração, a ponto de fazer você, meu irmão, perecer e voltar atrás, retroceder. Se você desistir, meu irmão, a obra de Deus vai ficar mais distante da sua casa. Seja você permanente. O Jó, ele acordava, ele ia lá, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios, holocaustos, ele sacrificava pelos filhos, orava a Deus, Deus, os meus filhos pecaram com o Senhor, os meus filhos não têm a comunhão que eu tenho, mas Senhor, perdoa eles, guarda eles. Deus precisa de você para concluir a obra na sua casa. Deus precisa de você para concluir a obra na sua família. Guarda isso no teu coração. Deus, você
e depois a sua casa. Essa é a ordem. Mas você não pode quebrar o elo. Pastor, eu tô triste, ora triste mesmo. Pastor, eu tô cansado, ora cansado mesmo. Pastor, eu tô desanimado, vai desanimado mesmo. Mas vai. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Pastor, mas eu sou só eu. Eu vou te dar uma palavra que vai mostrar para vocês. Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 29. Deus faz uma aliança com o povo aqui. Deus faz uma aliança com o povo dele. Deuteronômio capítulo 29, versículo 9. Presta atenção nisso aqui. E se você achar que eu estou só tentando te incentivar, que eu não tenho uma base, eu vou mostrar para você a base de tudo isso. Deuteronômio capítulo 29, versículo 9. Diz assim, ó, né? Vamos lá, de novo, Deuteronômio capítulo 29, versículo 9. Olha o que Deus fala para o povo. Guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizer. Você quer vencer? Você quer ir bem? Guarda a palavra de Deus. E a palavra de Deus para você é Deus, você e a sua casa. Seja o elo que Deus conta que você seja. Seja o elo para sua família e Deus. Seja a ligação. E você vai ver o sucesso chegar para o seu lar. Agora, olha aqui. Olha o que Deus fala, versículo 10. Segura aí. Vós todos, preste atenção. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus. Para você que está aqui hoje, ouvindo essa palavra. Os cabeças das vossas tribos, ô pai, ô mãe, você. Vossos anciões, ô vó, ô vô, você. Os vossos oficiais e todos os homens de Israel. Os vossos meninos, ô jovem, é você. As vossas mulheres, é você. O estrangeiro que está no meio do seu arraial. Talvez fala, pastor, eu nem sou aí da igreja do Senhor, mas é para você também. Que está no meio do arraial. Desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água. Deus reuniu o povo e falou para o povo, ó, guarda a minha palavra, porque vocês vão vencer em tudo. Os homens, as mulheres, os senhores, as senhoras, os meninos, as meninas, o rachador de lenha, ou seja, o trabalhador, aquele que vai buscar água, todos vocês que estão aí, o meu povo, todos vocês vão ir bem em tudo. Aí Deus falou aqui, ó, para que entres no concerto, na aliança do Senhor teu Deus, no juramento que o Senhor teu Deus faz contigo. Aí ele diz, para que hoje te confirme por teu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus falou que se você guardar a palavra dele, se você guardar a promessa dele, se você guardar aquilo que ele está falando que tem um juramento com você, uma promessa para você, uma aliança com você, um compromisso com você. Só que aí você fala, pastor, Deus e eu, e aonde entra a minha família agora? Olha o melhor de todos, versículo de número 14, e não somente convosco faço esse concerto e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé, conosco perante o Senhor, com você, nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Entendeu? A aliança de Deus é com você, que está aqui, que está orando, que está buscando. E com seu filho que não está, com seu marido que não está, com a sua família, com seu familiar que não está. Mas que por causa de você, Deus incluiu na aliança, na promessa
e no propósito. Não vou nem falar mais nada, porque o que eu falar vai sair de mim agora. Mas eu sei que o Espírito Santo já tocou no teu coração. Vale a pena, irmão. Permaneça. Continue. Persista. Persista. Seu filho não está com Deus, mas você está. E por causa de você, Deus está com ele. Deus falou, minha aliança é com você, que está aqui comigo. E com aquele que hoje não está. Hoje. Mas amanhã vai estar. Em nome de Jesus. Que Deus fale ao teu coração ainda mais. Deus, você e a sua casa. Não quebre esse elo. Que Deus renove tua força, tua fé, em nome de Jesus. Vou orar pela sua família agora. Vou orar pela sua casa agora. Vou orar pelo seu lar agora, em nome de Jesus. Quero apresentar o nome de todos que estão aqui. Se você não colocou o nome do seu familiar, pode deixar aí que nós vamos orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, eu oro por essa pessoa nesse momento. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor confirmou no nosso coração muitas coisas. Meu Deus, tem pessoas que têm olhado para suas famílias e muitas vezes desanimado. Mas tira os nossos olhos dele. Nós queremos voltar os nossos olhos ao Senhor. A tua palavra, a tua promessa. Abençoa, meu Deus, essa mulher e esse homem. Fortaleça a cada um. Não nos permita desistir, mas renova, aviva a tua obra no nosso meio. Aviva, Senhor, o propósito em nosso coração. Que possamos, ó Deus, permanecer. Como o pastor Jaime disse, o que os nossos olhos veem não nos alegra, nós vamos nos alegrar naquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Porque a tua palavra vale mais do que a visão dos nossos olhos. Somos fiéis, justo, e o justo não vive por vista, mas vive pela fé. A nossa fé está em Ti. Eu sei, ó Deus, que o Senhor começou uma obra na minha vida, e o Senhor tem um plano para toda a minha família. E que, meu Deus, esse plano passa pela minha oração, pela minha entrega. O Jó orava pelos filhos. O Jó orava pela casa dele. E nós oramos pela nossa casa. Eu oro e abençoo a nossa família, meu Deus. A família dessa mulher, desse homem, a minha família, a minha casa, todos, ó Deus, sejam alcançados e visitados pelo Senhor nesse momento. Cada nome aqui representado, cada nome aqui escrito, cada nome que será, meu Deus, escrito, cada pessoa que coloca a oração, eu peço, Jesus, que o Senhor visite eles nesse momento. Ainda que eles não saibam ou percebam, mas eu digo em nome de Jesus que uma bênção dos céus esteja se manifestando. Abençoa, meu Deus, aquele que está doente, enfermo, caído, prostrado, aquele que está desviado, afastado, meu Deus, perdido, meu Deus, no vício do cigarro, das drogas, da bebida, aquela pessoa, meu Deus, que não tem forças para voltar, aquela pessoa, meu Deus, que se encontra, meu Deus, verdadeiramente, meu Deus, sem direção, precisando, visita ele nesse momento, toca no coração dele. O Senhor disse que faria uma aliança conosco que estamos aqui e com aqueles que não estão. Tem muitos que amamos que não estão, ó Deus, mas eu creio que a mão do Senhor vai alcançar, que o manto da salvação do Senhor estará se estendendo sobre a vida deles. Eu abençoo essa pessoa que me assiste e abençoo a família dela. Eu abençoo, meu Deus, os filhos. Eu abençoo, meu Deus, os relacionamentos. E eu peço, Jesus, que a tua unção e a tua graça esteja sobre todos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esse renovo. Obrigado por esse avivamento que o Espírito do Senhor trouxe aos nossos corações. Nós não vamos desistir. Nós não vamos abandonar a nossa fé. Vamos persistir. E a vitória, a bênção do Senhor se manifestará sobre as nossas vidas. Eu abençoo o copo com água, eu abençoo a fotografia, a peça de roupa. Meu Deus, traz essa pessoa de volta. Traz alegria ao coração dessa pessoa. Eu abençoo a vida de todos aqui presentes. E eu declaro que a vitória do Senhor se manifeste em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe tua semente. Você que tem a semente. Que a multiplicação esteja sobre a sua casa, a sua família.
em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. E eu tenho certeza que os céus estão sobre a sua vida. Os céus estão sobre a sua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amanhã eu estou orando pela família, 9 da manhã, 14 e 19 horas e 30 na nossa igreja no Guarujá. Avenida Miguel Mussagaz, 440, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes. Não desiste não, não desanima não. Você é o instrumento que Deus vai usar. Você é o instrumento que Deus vai usar. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus encha o seu coração. E eu oro por você. E oro pela sua família. Todos que entraram depois, que eu não disse o nome. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar. Que Deus alcance a vida de todos vocês. E lembre, Deus, você e a sua família. Deus tem promessas e Ele vai alcançar. Boa noite para você. Amanhã, reunião pela família, 11 horas da manhã, eu trago uma palavra para você. Fica com Deus, que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração muito mais coisas. E que você tenha uma ótima quarta-feira, uma grande notícia, e que você possa testemunhar aqui aquilo que Deus tem feito depois que você começou a assistir essas lives. E eu quero que você ore pela minha vida, ore pela minha casa. Nós estamos com um projeto, um propósito, e Deus confirmando, esse propósito estará sendo colocado em prática num projeto que vai alcançar muitos de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Um beijo. Ficam todos na paz. Ótima quarta e até amanhã. Ficam com Deus, em nome de Jesus. E você que está naquele propósito da família, naquela oferta, como o Jó fez, domingo, Santa Ceia do Senhor, você vai levar o seu propósito. Domingo, 8 da manhã e 19, Avenida Miguel Mussagaz, 440. Beijo, Deus abençoe.